Pronto, pessoal. Acho que a partir de agora a aula está sendo gravada. Meu boa noite a todos, né? Para os que não me conhecem, eu sou o professor Emanuel Veras. Creio eu que é a primeira vez que estarei ministrando aula para vocês, na turma de vocês. Nesse semestre letivo, eu fiquei com a disciplina de Mecânica 1 e vou aqui explanar para vocês, em linhas gerais, como é que vai ser a disciplina e também um pouco da dinâmica de avaliação e também como é que ela é executada na minha forma, né? Vou botar aqui em modo apresentação para que a gente possa ter aí uma visão geral. Muito bem, então as informações gerais dessa disciplina são informações que vocês já têm conhecimento. Ela é uma disciplina do módulo 2, vocês que são recém-ingressantes no curso, né, entraram agora em 2021. Ela tem uma carga horária de 60 horas e nós vamos executar essa disciplina dentro do semestre letivo de 2021.1, que vai aqui do dia 4, que iniciou o período letivo, até o dia 18 de fevereiro do próximo ano. Essa disciplina tem como pré-requisitos as duas outras disciplinas que vocês cursaram no período anterior, que é pré-cálculo e física básica. Os nossos horários de encontros e postagens serão às segundas-feiras, de 20 às 22 horas, e quartas-feiras, das 18 às 20 horas. Qualquer outra dúvida, além do que vocês possam ter da disciplina, vocês podem também mandar e-mail para mim, esse é meu e-mail pessoal e institucional, e aí a gente também vai tirar algumas dúvidas por lá, mas no decorrer da apresentação eu vou indicar que a melhor forma de tirar dúvidas e fazer perguntas acerca da disciplina é postando na sala do Classroom, né? Aí eu vou explicar os motivos do porquê. Muito bem, o que é que nós vamos ver na disciplina de Mecânica 2? Aqui no curso de Física, a disciplina de Mecânica nada mais é do que a gente pegar o livro do Moisés, volume 1, ou o livro do Resnick, volume 1, e partir ele ao meio. A primeira parte a gente vê como sendo a disciplina de Mecânica 1, e a segunda parte, que envolve dinâmica de rotações, a gente vê como sendo Mecânica 2. Então, geralmente, a disciplina de mecânica nas universidades ela é vista como uma disciplina única, de 90 horas, onde você vê todo o conteúdo de leis de Newton à dinâmica de rotações e forças de inércia. Então, aqui no curso, a gente divide em duas de 60. Então, basicamente, nós temos 120 horas para explorar o conteúdo de mecânica. E a primeira parte da mecânica, a gente vai começar com movimento unidimensional e bidimensional. Vamos saber um pouco o que vai ser tratado nesse conteúdo. Depois a gente passa pelos princípios básicos da dinâmica, as leis básicas da dinâmica. Depois as aplicações das leis de Newton, usando a mecânica newtoniana assim batizada. E depois a gente vai estudar alguns teoremas de trabalho-energia cinética, né? A conservação da energia mecânica, que é um princípio fundamental básico, e, consequentemente, a gente vai fazer um comparativo entre os resultados encontrados quando a gente aplica as leis de Newton com os resultados encontrados quando a gente aplica as leis de conservação. Aí, nesse ponto, é um ponto interessante que a gente vai perceber que vai existir uma gama de problemas físicos em que, às vezes, é mais viável tratar esse problema físico aplicando as leis de Newton, e em outros momentos é mais viável aplicarmos as leis de conservação para que a gente tenha aí as equações de estado, ou, assim dizer, as propriedades do movimento, que é aceleração, velocidade, tensão, força, dependendo do que a questão esteja pedindo. Questão ou problema, né? Aí depois a gente fecha a disciplina com as leis de conservação da energia em momento linear. Então, essa primeira parte da mecânica ela é muito importante, apesar que muitos podem deixar a entender que a mecânica hoje em si no nosso curso não é uma disciplina tão
essencial, mas para mim ela é uma disciplina fundamental, porque é a partir da mecânica que você tem o embasamento para diversas outras áreas do conhecimento. É a partir da mecânica que você tem uma base para uma mecânica quântica, uma mecânica hamiltoniana, que a gente vê no curso de mecânica clássica, que é um aprofundamento desses conceitos. Então, eu creio que vamos ter aqui um conjunto de leis físicas bem interessantes para que vocês possam adentrar no curso de física, né? E aí o objetivo dessa disciplina é que vocês tenham domínio desses principais conceitos, né? Então, o objetivo geral é que no final do curso vocês tenham esse conhecimento fundamental do que vem ser a mecânica, da primeira parte, pelo menos, e complementamos aí a segunda parte com a mecânica 2. E aí temos aqui alguns objetivos específicos, que são mais mesmo objetivos esses que a gente vai atender ao longo da execução da disciplina. Por exemplo, o uso de linguagem científica, escrever as notações de forma correta, as unidades de medidas de forma correta, fazer aí uma correlação entre os princípios da mecânica com outras tecnologias. Depois vocês vão ver, não sei, vai ser remoto, infelizmente, mas no laboratório de física, vocês iriam pegar muitos desses conceitos, iriam fazer atividades experimentais para fazer o teste experimental desses conceitos, aceleração gravitacional, lei de conservação, ou seja, enfim, a gente tem todo esse arcabouço de objetivos gerais e específicos para fazer essa correlação. E aí o conteúdo programático da disciplina é onde tem a parte mais destrinchada aqui que eu coloquei para vocês. Não se preocupe que toda essa informação ela está no plano de disciplina que eu acabei de disponibilizar para vocês lá no Classroom, na sala do Classroom. Eu já deixei disponível o plano de disciplina que vocês podem ler com calma, eu deixei também todas as referências bibliográficas. Eu vou apresentar essa minha apresentação nada mais é do que o plano de ensino em si. Então, eu trouxe mais para que a gente possa visualizar um pouco o que vem ser a disciplina e também conversar um pouco sobre as expectativas, curiosidades ou dúvidas que vocês possam ter na apresentação. Então, eu tinha colocado na emenda primeiramente, movimentos unidimensionais e movimentos bidimensionais, mas antes de nós chegarmos a esses dois assuntos, a gente vai primeiro fazer uma introdução bem básica, que vem falando sobre a questão do que vem ser o método científico, a questão da natureza das ordens de grandeza, os algarismos significativos, como eu coloco o número em notação científica, as principais medidas de comprimento, os sistemas de coordenadas que nós utilizamos. Então, toda essa parte introdutória, a gente vai começar antes de adentrar nos capítulos. Aí, depois disso, a gente vem no movimento unidimensional, onde a gente vai definir o que vem ser uma velocidade média, uma velocidade instantânea, o que vem movimento retilíneo uniformemente acelerado e também o que vem ser a teoria de Galileu e a queda dos corpos. Então, a gente vai ter essa primeira abordagem e depois a gente aumenta o grau de liberdade do problema, em vez de ele estar em um mundo unidimensional, então a gente vai partir agora para um mundo bidimensional. Então, esse problema agora, essa partícula, nesse primeiro momento a gente trata tudo como partícula, essa partícula agora vai ter aí 2 graus de liberdade para se movimentar. E com isso a gente tem que fazer a adequação à teoria e a gente vai fazer essas mesmas descrições utilizando agora a notação de vetores, né? Que é onde a gente incorpora, onde a gente pega a notação de vetores e a partir deles a gente define o que vem ser velocidade vetorial, aceleração vetorial, entre outros tipos de ferramentas matemáticas, né? E aí, consequentemente, a gente pode também pegar esse movimento bidimensional e expandir para o movimento tridimensional. Aí a notação que a gente vai aprender na parte bidimensional é apenas estendida para o mundo bidimensional quando você aumenta apenas os graus de liberdade do seu problema. Aí vocês vão ver que dentro do espaço vetorial, quando a gente aumenta o espaço vetorial, a gente tem que aumentar uma grandeza extra dentro do seu
vetor, né, que descreve toda e qualquer entidade dentro do seu espaço vetorial. Aí, beleza. Só que a priori a gente fica mesmo aqui no bidimensional, tá certo? Que é o objetivo da disciplina. Aí, depois que nós aprendemos esses conceitos básicos, a gente passa para os princípios da dinâmica, né? Onde a gente vai aprender as leis fundamentais da mecânica, que vem ser o que é força de equilíbrio, as leis da inércia, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton e as leis de conservação do momento, e relacionar isso à terceira lei de Newton. Depois que nós aprendermos as leis de Newton, a gente vai para aplicações dessas leis para uma gama de problemas físicos, né? Então, a gente vai pegar um conjunto de problemas, esse capítulo é mais mesmo a gente aplicar as leis de Newton, e a gente vai extrair desses problemas físicos as suas características. Depois disso, a gente vai começar a adentrar na lei de conservação do trabalho e energia mecânica, saber o que vem ser a conservação da energia no campo gravitacional uniforme. Aqui nós vamos falar primeiramente o que vem ser um campo, o que é um campo, qual a importância do campo gravitacional, e a gente vê que todo corpo que está sujeito a um campo, consequentemente, ele tem essa interação com o campo, então a gente pode fazer um teorema de trabalho e energia com o que a gente tem de interação partícula e campo. E a gente pode derivar essas leis de conservação a partir dessa interação. E aí a gente vai ter algumas aplicabilidades também. E depois a gente vai estudar as leis de conservação de energia de uma forma geral, né, onde nós vamos aqui compreender um pouco o que vem ser uma força conservativa, o que vem ser uma força não conservativa. A gente vê que as leis de conservação são aplicadas às forças conservativas, e aí quando você tem dentro de um processo físico forças não conservativas, as leis de conservação não funcionam a priori, a gente vai estudar dessa forma, mas em mecânica clássica a gente vê que mesmo assim há uma conservação, mas a gente deixa para um outro momento. E por fim, a gente vai estudar um pouco de conservação do momento linear da partícula e fazer uma aplicação geral dessa parte de conservação. E aí a gente encerra a parte de mecânica 1. Né? E a gente vai trabalhar esses conteúdos durante esse período que vou estar com vocês, no semestre letivo de 2021.2. Vamos trabalhar todo esse conteúdo, espera-se que a gente consiga trabalhar todo esse conteúdo numa carga horária de 60 horas. Vocês entraram agora na nossa instituição, está aí no ensino remoto. Eu sei que nós temos muitas dificuldades, mas vamos tentar amenizar essas dificuldades quando a gente vai elaborar a metodologia para o desenvolvimento dessas atividades. Então, por isso que é importante a gente falar um pouco do como é que vai ser a disciplina, né? Então, primeiramente, essa disciplina vai ser ministrada toda pela plataforma do Google Classroom e também com auxílio do Google Meet, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, dentro do que nós temos das nossas instruções normativas, o docente tem a liberdade de fazer postagens de aulas já gravadas, ou seja, uma aula de 30 minutos gravada com conteúdo, junto com material complementar e outros tipos de materiais, ou fazer um encontro online como nós estamos fazendo agora, de até no máximo 1 hora. Então, basicamente, os nossos encontros, quando forem online, a gente vai delimitar o tempo máximo de 1 hora, que é o que é mais ou menos indicado para o ensino remoto, né? E também depois disponibilizar essa aula no Classroom. Então, já tive algumas experiências no ensino remoto. Todas as minhas disciplinas até o período passado eu sempre fazia elas de forma assíncrona, ou seja, eu ia postando os materiais e as aulas e tudo mais. No entanto, eu vi que não houve tanto aproveitamento assim, o aproveitamento já é muito baixo no ensino remoto. E aí eu decidi que neste semestre letivo de 2021.2, majoritariamente as nossas aulas vão ser encontros online, tá certo? E nesses encontros online, eu vou pedir para que vocês registrem os seus nomes no chat da aula, para que eu veja quem são aquelas pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo.
mas mesmo assim a gente vai postar depois a gravação, mas eu gostaria de trabalhar nesse ambiente online, onde a gente tem essa troca de informação e essa interação. Até mesmo porque se tudo estiver, se tudo ocorrer da forma que vem vindo, muito provavelmente no semestre de 2022.1, março para lá, as nossas aulas serão presenciais. Então, acho importante já nesse semestre chamar esses encontros para que a gente comece a ter esse hábito desses encontros. Muitos professores já fizeram essas aulas como sendo síncrona, ou seja, todos os horários com os encontros virtuais. Então, nesse semestre letivo, até mesmo a coordenação do curso indicou que a gente faça essas aulas de forma síncronas, ou seja, tenhamos essas aulas de forma online, para que a gente comece a fazer essa aproximação, para que quando a gente ter esse retorno presencial, a gente não tenha uma coisa tão distante, né? Então, além da aula, vou postar materiais complementares, que podem ser vídeos extras do conteúdo, fazer alguma demonstração de exercício, resolução, textos alternativos, artigos, tudo aquilo que for necessário para auxiliar no aprendizado de vocês no debate do assunto que a gente estiver fazendo na aula, tá certo? E tudo isso vai ser postado no próprio Classroom. Aí é onde entra aqui a parte que eu acho interessante, que desde o começo da aula que eu falei, que é em relação ao uso da plataforma para vocês tirarem dúvida. Por mais que eu tenha colocado o e-mail e está disponível para que qualquer um possa mandar mensagem, fazer perguntas, tirar dúvidas, eu acho fundamental que vocês façam isso dentro da plataforma, porque muitas das vezes a dúvida de um colega pode ser a dúvida de outro. Então, com isso, a gente pode criar a gente cria um fórum de discussão e esse fórum de discussão acaba ajudando muitos outros colegas de vocês a entenderem uma determinada passagem de um assunto, uma teoria, entender um exemplo, um exercício, ou seja, é mais produtivo dessa forma. Então, peço que toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês coloquem no chat das postagens, tá bom? E aí os recursos didáticos são recursos já conhecidos, né? O básico, computador, tablet, smartphone, aplicativos de captura e áudio de vídeo. E, consequentemente, creio eu que vocês já tenham um certo conhecimento, mas também é interessante alguns aplicativos de digitalização de documentos, porque dentro da forma que a disciplina vai se dar, é interessante que vocês tenham algum recurso de escanear documento, tirar uma foto, ou qualquer outro aparelho que possa fazer isso. Se tiver apenas o smartphone, temos aqui uma indicação de um aplicativo, que é o Scanner Can. Tem outros aplicativos similares que ele fazem o escaneamento de documentos com a câmera do celular. Mas, enfim, isso aqui vai ser útil para quando for passar alguma atividade, uma prova, por exemplo, vocês possam submeter as atividades de vocês já em formato PDF dentro da atividade elaborada, tá bom? E aí a avaliação da aprendizagem não é tão diferente. O que eu vou espelhar aqui para vocês é o que de fato acontecerá no ensino presencial, né? É uma disciplina de 60 horas, tem pelo menos 3 avaliações obrigatórias para tirar uma média semestral, que é uma média aritmética dessas 3 avaliações. No entanto, eu costumo fazer 4 avaliações nas disciplinas, onde dessas 4 avaliações sempre excluo a menor nota e faço a média das 3 maiores para dar a média semestral para o aluno. E aí a gente aplica o que nós temos de normativa da instituição para o aproveitamento, né? As avaliações são mensuradas de 0 a 10. Quem obtiver a média final, que é a média semestral, que é a média dessas 3 maiores notas, a superior a 7 está aprovado, igual ou superior a 7. Caso alguém tenha uma nota que fique entre 4, superior ou igual a 4 e menor do que 7, a gente vai fazer aí uma recuperação, que é um exame final assim chamado.
Caso o aluno tenha uma nota inferior a 4, infelizmente, o aluno já se considera reprovado. Mas quem está entre 4 e menor do que 7, a gente faz um exame final, que pode ser definido na turma, a gente conversa como é que poderia ser feito esse exame final. E no final, a média final, que é a soma da média semestral com o exame final, isso aí tem que ser maior ou igual a 6. Aí, com isso, o aluno se considera aprovado, tá certo? Então, todos esses critérios de avaliação são critérios que nós temos na nossa organização didática, é o que nós temos de normativas da instituição, que vão ser aplicadas na disciplina, tá certo? A bibliografia básica é o mesmo que consta no PPC do curso, bibliografia essa que vocês podem consultar diretamente no site do campus, né? Vocês podem acessar www.ifp.edu.br. Lá vocês podem ir no Campus Picos e lá vocês podem ir em cursos. Em cursos você pode ir em licenciatura e depois selecionar física. Lá nós temos o PPC e no PPC tem toda a estrutura do curso. Inclusive eu recomendo a leitura do PPC do curso para que vocês tenham conhecimento de como é que é o curso. E lá nós temos a bibliografia de todas as disciplinas do curso. Então, em mecânica, essas aqui são as bibliografias básicas. Vamos utilizar o livro do Moisés no Sensweig, volume 1, na quinta edição, publicado em 2013. Vamos também utilizar o livro do Resnick, Fundamentos de Física, só que a nona edição. Nós temos outras edições, mas eu vou utilizar a nona edição. Não difere muito essas edições, muda às vezes só a capa. E também para algumas complementações em algumas abordagens durante algumas aulas, eu vou utilizar o livro do Feynman, que é Lições de Física, para discussões, né? É muito bom utilizá-lo para algumas discussões de alguns fenômenos físicos. E aí temos também a bibliografia complementar, que são livros que vão nos auxiliar também durante essa nossa jornada em Mecânica 1. Então, toda essa bibliografia, ela está no plano de ensino, vocês podem consultar. E para quem gosta de visual, essas aqui são as capas dos livros, da bibliografia básica, né, que é do Moisés, esse de Fundamentos de Física do Resnick, e o livro do Feynman para lições de física para auxiliar em alguns debates, tá certo? Então, pessoal, basicamente, essa é a nossa estrutura de curso. Basicamente, essa vai ser a forma que nós vamos trabalhar no curso de Física, de Mecânica 1, perdão. E esse é o momento justamente agora para que vocês tirem dúvidas em relação à disciplina, à forma, em qualquer outra dúvida que vocês possam vir ter em relação à disciplina de Mecânica 1. Eu sei que às vezes, quando você encara, você tem um docente novo, vocês às vezes têm aí um certo receio, não sabe como é que é a metodologia, o ensino remoto potencializa aí alguns problemas. Então, fica aqui o momento para que vocês possam tirar todas as dúvidas de vocês em relação à disciplina de Mecânica 1, perguntas também gerais sobre o curso, o que vocês tiverem aí, fica aqui à disposição, tá bom? Caso vocês tenham, fica aqui um momento para que vocês façam essas perguntas. Opa, Genilson, à disposição. Professor, eu fiz minha matrícula, aí eu fui aprovado só em 2 disciplinas, porque a disciplina se choca. Como o senhor já foi coordenador de curso, eu queria perguntar para o senhor como eu faço para cursar mais disciplina, ou se tem alguma forma que eu possa cursar mais disciplina, ou já era? Minha matrícula vai ser só essas 2. Bem, você falou que você se matriculou para esse semestre letivo e teve alguma disciplina que se chocaram, foi isso? Foi sim, aí meio que eu não fui aprovado a matrícula nessas disciplinas. Qual foram essas disciplinas? Olha, teve várias disciplinas que eu me matriculei, só que eu queria pelo menos cursar umas 4. Por exemplo, tinha Libras e tinha um inglês.
Ah, certo. Mas nesse caso é porque você está querendo cursar disciplinas de outros módulos, é isso? É, é isso aí. Pronto. Esse é o problema. Ah, o recomendado é que você siga as disciplinas do módulo, né? E, consequentemente, quando há esses choques de horário, o que é informado ao controle acadêmico? Que priorize as disciplinas do módulo que você está cursando. Então, eu particularmente não acho interessante você. Eu sei que nós temos sempre uma pressa de finalizar tudo, hoje o mundo está muito rápido, as informações ocorrem de uma escala muito rápida em relação a uns anos atrás, e a gente tem muitos anseios para que as coisas finalizem logo. Mas eu peço que vocês tenham paciência, que vocês cursem dentro do módulo, as disciplinas. Essas disciplinas do módulo para frente, elas vão estar ofertadas para vocês nos tempos certos. Então, num momento como esse, eu recomendo que vocês peguem mesmo a disciplina do módulo e tentem fazer elas com a melhor forma possível. Porque a gente está no ensino remoto, eu sou uma das pessoas que não gosta do ensino remoto e, consequentemente, eu tenho as minhas ressalvas ao ensino remoto. Então, tentem priorizar disciplinas que vocês já estão agora, do módulo 2, e que oportunamente, quando você estiver no módulo 4, no módulo 5, 6, elas vão ocorrer de forma natural. Isso aí eu garanto a vocês, uma vez que eu já fui coordenador do curso por quase 5 anos, e eu sei mais ou menos como funciona assim essa questão. Já tivemos alguns problemas no passado, e eu recomendo que vocês sigam com calma, vamos com calma. Tá certo? Vamos tentar fazer essas aqui com calma e as outras quando chegarem no momento certo. Aí vocês fazem com calma também. Obrigado, professor. Vou seguir a sua dica. Pronto. Ah, e é um prazer, viu? Tê-lo de volta. Pois é, meus jovens, eu estava aí meio que complicado aí, mas agora eu ajustei os meus horários. No semestre passado eu tive 2 disciplinas, mas não consegui concluir de uma forma minimamente aceitável, porque eu fiz essa transição de estar na direção do campus, e de agosto para cá foi uma turbulência geral, e aí, consequentemente, as 3 disciplinas que eu estava no semestre passado, elas não foram executadas dentro do planejado. Mas, dentro desse semestre letivo, já foi feito o planejamento, já me adaptei à direção do campus, e, consequentemente, já estou com meus tempos, os meus horários já bem definidos. Então, nesse semestre seletivo, consequentemente, nós iremos aí fazer um trabalho pelo menos minimamente aceitável, tá certo? Não sei o que foi que os outros falaram de mim para vocês, mas eu lhe garanto a vocês que não tem nada de bicho de 7 cabeças aqui não. Pois bem, pessoal, caso vocês não tenham nenhuma outra curiosidade ou dúvida ou alguma coisa de conhecimento que vocês queiram ter da disciplina, se não tiverem, a gente pode dar como encerrada esse encontro de hoje, e na quarta-feira, no horário das 18 horas, a gente começa o nosso primeiro capítulo, que é a Introdução e Generalidades, assim intitulado, onde nós vamos abordar aí alguns conceitos fundamentais de notação científica, algarismos significativos e outras práticas de medições que são muito importantes para o primeiro momento aqui para o curso de mecânica, né? É uma coisa bem interessante para que vocês tenham o conhecimento, tá bom? Então, caso não tenham mais nenhuma outra dúvida ou pergunta, agradeço aqui a presença de todos e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Então, desejo aí uma boa noite a todos e até a próxima. Aí eu vou encerrar agora a gravação. Opa, o Jean de último aqui levantou. Vamos lá, Jean. Professor, no caso da frequência,
o professor vai estar considerando ao pessoal que está assistindo a aula ou vai ser igual ocorreu no primeiro período? Os que fazem a atividade recebem a presença. Pronto. Inclusive, eu gostaria que vocês digitassem o nome de vocês no chat agora aqui da aula, para que eu tenha esse acompanhamento. Vocês coloquem aí o nome completo de vocês, para que eu tenha esse acompanhamento. Eu vou fazer o seguinte, Jean. Eu vou observar quem está vindo e quem está fazendo as atividades. Aí, no final, para cada uma dessas duas coisas, Certo. a gente vai mensurar o aproveitamento. Quem está vindo assistir a aula online e também quem está fazendo as atividades. Aí, no final, a gente dá uma nota tanto pela a presença aqui, como também nas atividades, e pelo que foi feito nas atividades. Certo, professor. Obrigado. Pronto, na hora. Pronto, acho que todo mundo aqui colocou os seus nomes. A turma basicamente não... Acho que tem no máximo 15 alunos, 12, 13, 14, 15, não sei de certo, eu não olhei direito o diário de classe, mas eu acho que é basicamente isso mesmo. Acho que esse é o número. Mas tá ótimo para o primeiro encontro, tá bom? Pois então, pessoal, agradeço muito a participação de vocês e meu boa noite. E eu vou encerrar agora a gravação. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Até Boa mais. noite.